E enquanto eu assistia essa série da Netflix, eu já estava formulando na minha cabeça que haveria alguns comentários, algumas pessoas chamando ela de esquerdista, doutrinadora, comunista, enfim, dizendo que tem que acabar com isso aí, tá ok? Mas será que Nós Somos a Onda é realmente uma série política forte o suficiente para promover uma mudança generalizada no quadro atual, ou ela é apenas mais uma série de uma empresa privada que quer mostrar diferentes pontos de vista para agradar diferentes pessoas sem comprometer a sua real posição política? Bem, praticamente a resposta está aí, mas a gente vai debater um pouco mais sobre Nós Somos a Onda depois da vinheta. A série vai contar a história de um grupo de estudantes em que cada um deles vive no seu próprio mundinho sem sequer se cruzar dentro da própria escola. Porém, isso acaba mudando quando entra Tristan, ou Tristan, enfim, depende da forma como você quer pronunciar, que é um estudante que tem algumas atitudes mais nobres, por assim dizer, enfim, algumas atitudes não conformistas, e acaba conquistando todo esse grupinho de estudantes que fazem parte aí do elenco protagonista e fazendo eles se importarem com uma causa muito maior do que a que eles já estavam acostumados, fazendo eles criarem algum tipo de sociedade secreta militante. Acho que a gente pode chamar assim. A série original Netflix alemã de apenas 6 episódios, ela é bem curtinha, estreou em 1º de novembro e fica sob a responsabilidade de, eu vou pegar a colinha aqui porque é bastante gente, Jan Berger, Dennis Genzel e Peter Toward, que inclusive o último Peter, ele também é responsável pela adaptação de 2008 dessa mesma história, também chamada A Onda. Quer dizer, a série agora é chamada Nós Somos a Onda e o filme é chamado apenas A Onda. Essa série e esse filme são inspirados numa história que se chama A Onda, que foi publicada em 1981 e foi escrita por Todd Strasser com o pseudônimo Morton Rue. Essa história, esse livro ainda não chegou aqui no Brasil, apesar de ter sido lançado primeiramente em 1981. Até agora, pelo menos pelo que eu pesquisei, não foi lançado aqui no Brasil. Então, como eu ainda não li esse livro, todo tipo de análise sobre a série vai ser puramente sobre o conteúdo da série e não a sua adaptação com o filme, e também nem comparando com o livro original. O roteiro da série é bem interessante e vai mostrando um pouco de cada protagonista, mostrando a sua individualidade e fazendo a gente se identificar com pelo menos um deles. Então você com certeza vai ter alguma situação, algum pensamento parecido com algum dos protagonistas. E também mostra o crescente pensamento de cada um deles desejando esse tipo de mudança, de revolução, e as tentativas e erros de fazer um movimento militante correto e que de fato cause algum efeito nas autoridades, no caso lá da Alemanha. Como protagonistas, a gente tem, eu vou pegar de novo a colinha aqui porque a maioria dos nomes é estranha para mim e eu não consegui decorar. Então vamos lá, é Ludwig Simon, Louise Bifford, Michelle Bartel, Mohamed Isa e Daniel Friendly. Os cinco têm seus momentos de destaque, nenhum deles fica completamente apagado no decorrer dos episódios. Na verdade, eu acho que o Daniel é o mais esquecível entre eles e o protagonismo fica por conta do casal, é claro, né? Simon Ludwig e Louisa Bifford. Mas, apesar disso, eu acho que quem tem mais carisma na série e consegue ser mais instigante é a Michelle interpretando a personagem Zazie, em que eu consegui me identificar bem mais com ela, comprar mais a causa dela e ver ela como um personagem mais complexo e interessante, fugindo de todo o clichê que a série acaba derrapando na maioria das cenas.
Como um ponto positivo, a série traz principalmente o senso de militância em que os jovens podem ter. Desde o início, ela acaba focando no poder da juventude para realizar certas ações e meio que instiga a gente a sair da cadeira e fazer alguma coisa. Principalmente no momento atual em que a gente vive com várias revoluções e movimentos acontecendo pelo mundo. Ficar estagnado, sentado em casa sem fazer nada, sem contribuir para nenhum tipo de mudança, já incomoda a gente. Então, como a série jogando isso na nossa cara o tempo inteiro, acaba agravando um pouco mais. Mas eu acabo vendo isso como um ponto positivo, porque se uma série consegue te instigar a fazer isso, significa que ela está fazendo um certo trabalho, ela está conseguindo criar um certo impacto sobre você, que é a principal tarefa das séries e filmes. Mas ela não aborda a revolução e as revoltas como algo utópico, belo, sem nenhum defeito. Ela acaba também falando sobre as consequências em que isso acaba acarretando. Como, por exemplo, você quebrar tudo em um comércio local, achando que isso vai contribuir, vai impactar um grande distribuidor, quando na verdade só vai prejudicar um comerciante local. Então ele tem esses pequenos debates sobre como fazer uma revolta, uma revolução de uma maneira mais saudável possível. E também há o aspecto de que essa série ela vai criar um pouco de polêmica, sim, porque ela meio que mostra uma esquerda anarquista versus uma extrema-direita nazista. Então, cuidado com os lados que você vai pegar. Eu sei que essa temática política acaba aflorando os ânimos, então cuidado ao defender 100% essa esquerda da série e também essa direita extremamente nazista que é mostrada ali. Então tenha senso crítico e poder de pensamento para saber que você pode discordar de algumas coisas da esquerda sem se tornar direita e também criticar algumas coisas da direita sem se tornar a esquerda. Então tenha um pensamento crítico em relação a isso. Não leve essa série como se fosse o manual da direita nem o manual da esquerda, porque há um certo espectro político aí. Como um ponto negativo, bem, apesar da série ter uma causa nobre, ter boas lições de moral, ela acaba tropeçando no quesito técnico. O seu roteiro tem um norte, mas parece que no meio do caminho até chegar a esse norte há diversas falhas. Os personagens não são tão bem trabalhados, há diversas falhas na construção deles, o que deixa um pouco impessoal. Você acaba se identificando com uma situação ou outra, mas você não consegue comprar a causa de todos os personagens. E também há alguns furos no roteiro na questão das consequências, de como essas coisas foram organizadas. Enfim, acaba deixando bem superficial também as revoltas, as revoluções, sem deixar com que a gente se importe com cada um deles. Isso acaba acontecendo porque são apenas 6 episódios, então eu achei bem pouco mesmo para fundamentar uma série que teria tudo para ser bem mais complexa do que ela realmente é. Mas no final de contas, Nós Somos a Onda vale a pena, bem, apesar dos erros técnicos como os furos do roteiro, como eu acabei de falar, ela sim vale a pena porque ela traz uma boa lição de moral, ela tem uma atuação muito boa, vai trazer debates pertinentes tanto para nossa época como para todas as épocas possíveis, porque a não aceitação da comodidade, a revolta, a luta por melhorias vai ser sempre algo constante na nossa humanidade e é bom a gente lutar por aquilo que a gente não está satisfeito, pelo que a gente quer. Então, séries que acabam fundamentando isso, incentivando a gente a buscar melhorias para o nosso bem-estar e da sociedade, são sempre bem-vindas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue o Kibarba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, porque tem conteúdo nerd lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!